Oi pessoal, estamos aqui no RH Rio 2025 dando continuidade no nosso podcast. Estamos aqui com o Vitor Igdal, ele é presidente da BRH Bahia. Vai contribuir com a gente nessa troca, nesse bate-papo, trazendo a expertise dele, a estrada dele, os conhecimentos que ele acumulou. Tenho certeza que vai ser muito bom. Obrigada, Vitor, por estar aqui. Queria te dar um espaço para você se apresentar. Primeiramente, eu que agradeço, o convite de estar podendo colaborar com a BRH Rio e também com a RH Rio. Na cidade maravilhosa, amo essa cidade. Primeira vez no RH Rio, estou muito impressionado com a qualidade do evento, a qualidade de pessoas do evento, a qualidade do conteúdo do evento. A palestra magna de abertura sobre o Fórum Mundial, de Economia Mundial, foi espetacular. E estou aqui justamente para poder contribuir com a minha experiência, trazendo um pouco da minha experiência. Hoje eu tenho 2 trabalhos voluntários. Um trabalho voluntário, eu sou presidente da BRH Bahia. É uma instituição de hoje 36 anos de história. Tive a honra de ser o presidente mais jovem da história do Brasil de todas as ABRHs, de todas as seccionais. A BRH Brasil tem 60 anos, por exemplo. No início da nossa gestão, em 2022, a gente começou, pós-pandemia, com 52 associados. E hoje a gente está com 720 associados. Tivemos um crescimento aí superior já a 1.300%. A BRH Bahia hoje deve ser a 3ª maior seccional do Brasil em quantidade de associados. E eu tenho outro trabalho voluntário, que eu sou líder de comunidade da Confraria do Empreendedor, que é um ecossistema de empreendedorismo que existe há 8 anos no Brasil, que tem como propósito fortalecer o ecossistema de empreendedor do Brasil, e também como trabalho profissional remunerado, minha especialidade dentro da área de RH é planejar, implementar e desenvolver cultura organizacional e também desenvolver o RH estratégico na prática, não só na teoria, colocar na prática o RH estratégico. E também planejar, implementar e desenvolver a gestão de comunidade de negócio para potencializar o senso de pertencimento, engajamento e também a geração de resultados, para que o negócio possa ter mais resultados mais sustentáveis e também mais seguros dentro da sua organização. Perfeito. Já pegando um gancho que você está falando, quais você acha que são os obstáculos para esse RH estratégico acontecer na prática? Porque a gente não é de hoje que a gente pensa em RH estratégico, E é até uma busca quase de uma mudança de mentalidade mesmo, para o entendimento de que o RH, ele vai além, ele olha estrategicamente. Mas qual você acha que são os maiores desafios para uma implementação real desse RH estratégico? Maravilha. A gente tem alguns desafios, A gente tem um desafio de cultura mesmo, do CEO, dos fundadores da organização, entender qual é o papel estratégico do RH, que vai muito além de DP, muito além do departamento pessoal, muito além desse operacional de contratar folha de trabalho, pagar folha e tal, tem muito além, Tem um desafio de governança, porque hoje, cerca de 80% das empresas do Brasil, o RH, ele não responde diretamente ao CEO da empresa, ele responde a um diretor administrativo ou a um diretor financeiro. Em alguns casos, eu já vi um diretor de planejamento estratégico. Eu já vi casos do RH estar respondendo à diretoria de transformação digital da empresa. Então, somando a cultura e governança, hoje o RH ele é visto como uma área operacional e não como uma área estratégica. Então, a gente tem esse desafio de governança. E também a gente tem um desafio do próprio RH, do próprio profissional do RH, ele ter esse senso de valorização do seu papel estratégico e dele querer ser estratégico também. Então, para mim, esses são os principais obstáculos, porque de fato o RH estratégico se fala desde antes de eu nascer, há mais de 30 anos atrás já se fala do RH estratégico. A gente fez uma pesquisa lá na Bahia para medir o nível de maturidade de gestão do RH baiano em 2023. E a gente percebeu que 85% do RH baiano ainda é apenas DP, enquanto 15% do RH baiano tem características de RH estratégico, que é guardião da cultura, que trabalha a diversidade, a equidade e inclusão de forma estratégica, que trabalha a transformação digital dos processos internos, que busca fortalecer a marca empregadora para potencializar a atração, contratação e engajamento de talentos. São diversas características que a gente tem que ter implementadas para a gente considerar o RH um RH estratégico de fato. Sim. Então, a gente precisa inicialmente jogar clareza sobre o que é RH estratégico, que é o RH que é o parceiro de negócio, o RH que ele entende que as pessoas são o principal ativo de uma organização, e também o RH estratégico entende que o principal ativo intangível de uma organização é a sua cultura.
Então, para mim, Juliana, não faz sentido nenhum, né, o setor de RH, que é o setor que cuida do principal ativo tangível, que são as pessoas, e o principal ativo intangível de uma organização, que é a cultura, não faz sentido nenhum. Quando tem um momento de crise, o primeiro orçamento a ser cortado é de quem? Do RH. O RH ele não senta na mesa de decisão hoje, na maioria das vezes. Ele não participa... Dificilmente ele está participando do planejamento estratégico do negócio, da tomada de decisões estratégicas do negócio. Porém, eu já vejo um movimento de evolução nisso lá na Bahia, e eu acredito que também em todo o Brasil, né, pós-pandemia, a gente está percebendo que o RH ele tem um papel essencial. Né, então, um você acha que a pandemia, ela né? definitivamente talvez tenha trazido novos insights que aproximem tanto o RH quanto os outros setores dessa visão da potência estratégica do RH? Eu considero que a pandemia foi um ponto de inflexão para a humanidade, né? E, consequentemente, para o RH, que, de certa forma, tem esse papel integrador. Né? O RH é a integração entre a relação do CPF e do CNPJ. Né? É a porta de entrada da pessoa na empresa e a porta de saída também. O RH tem esse papel integrador e, de fato, a pandemia ele trouxe a visão, né, da essencialidade do ser humano para a organização. Acho que precisou ter uma pandemia para reforçar ainda mais essa essencialidade, né, que empresas são feitas de pessoas. Se a gente não valoriza, investe e desenvolve as pessoas, a gente não está valorizando, desenvolvendo e investindo no nosso próprio negócio. Entendeu? Então eu vejo que a pandemia sim foi esse catalisador dessa ampliação do nível de consciência, né, sobre o que é ser humano e o do que é ser uma organização centrada no ser humano. E eu vejo, Vitor, não sei qual é a sua opinião, mas a gente, essa mudança de cultura, em que a gente olha para o ser humano como essa parte essencial, a gente realmente humaniza na prática as relações, a gente pensa numa liderança que age a partir da conexão, da colaboração. Tudo isso é algo que a gente que está conectado com o mundo do RH muitas vezes tem essa clareza maior, mas ainda enfrenta algumas barreiras por uma cultura já pré-estabelecida, né? Onde o resultado ele era muito soberano, inclusive ao custo das pessoas. Né? Então é isso que eu escuto você trazendo, como cada vez urge mais a nossa necessidade de entender, porque eu acho que é um reconhecer, porque isso está dado, né? Isso. E a gente talvez depois da pandemia tenha visto as empresas sentirem um custo desse não olhar para as pessoas e infelizmente sabemos que muitas mudanças ela vem quando os custos se apresentam. Você falou uma coisa bem bacana sobre a porta de entrada e a porta de saída. De fato, o RH ele é grande promotor, né, dessas pontas de experiência, mas eu conectei isso com uma outra coisa que você trouxe, que é a questão do engajamento, do pertencimento, que é como se fosse a meiuca entre a entrada e a saída. O profissional está ali, meio da jornada, né? Exato, a jornada. Como é que você vê, então, que não só o RH, né, mas também o RH, mas essa cultura que a gente tem hoje, o que você incentivaria numa cultura organizacional para que ela cuidasse desse meio da jornada, né, do pertencimento, do engajamento, porque a gente sabe que falar de retenção hoje não cabe mais, né, pensar em retenção a gente precisa aceitar que é um conceito de outra época, então eu queria te ouvir um pouquinho nesse aspecto. Excelente, tá, Juliana? Até lá na BRH Bahia, a gente, e para a comunidade de RH da Bahia, a gente tem trazido muito essa visão, né, de eliminar a palavra retenção do nosso vocabulário, né, porque reter significa manter quem não quer estar. A gente pode, se você quiser reter uma pessoa, você tem que pegar uma algema e prender a pessoa na empresa, você está retendo ela ali dentro, né? Então, a gente tem mudado a palavra retenção para fidelização, né, e também para engajamento, né, e também para criar a lealdade da pessoa à empresa, para que ela deseje estar na empresa e não ela seja obrigada a estar. Como é que se fala a questão da algema de ouro, né, a algema que prende ao salário e tal da empresa? E a parte da cultura organizacional, se não é o único caminho, é o primeiro caminho, né, para a gente aumentar o senso de pertencimento, o engajamento e a conexão do propósito da pessoa com a empresa. Eu estava tentando lembrar aqui de uma pesquisa que saiu recentemente, saiu esse ano, eu estava tentando lembrar a fonte, né? Mas saiu que hoje o que mais motiva as pessoas a optarem por trabalhar em uma organização é senso de pertencimento e engajamento com o propósito do negócio. Foi uma pesquisa global, daqui a pouco eu vou me lembrar o nome, mas enfim. E quando a gente cruza essa necessidade e essa priorização com um outro dado, que aí eu lembro a fonte, né, do Instituto Gallup, que ele mediu o nível de engajamento, né, da força de trabalho brasileira no ano passado, e a gente vê que apenas
13% da força de trabalho brasileira está engajada, enquanto 87% da força de trabalho brasileira está desengajada, e o custo do desengajamento do Brasil já passou de 150 bilhões com B, tá? Bilhões de reais por ano, a gente entende que a conta não está fechando, né? Não está batendo essa questão. E é o papel da liderança empresarial, não só do RH, porque cultura não é pauta só do RH, é pauta de liderança. Quem é líder na empresa influencia a cultura, até porque a cultura ela emerge da liderança. Ela é desenvolvida pela liderança. E dentro do meu trabalho, é o líder, né? Que ele pega, né, a cultura Exato. E traz ali, O líder, ele é o intermediário, ele é o integrador assim, da cultura com a organização, né? E até, eu não sei como você vê isso, mas também é um papel, até uma consciência do líder, ele saber que ele precisa aderir a essa cultura. Maravilha. Porque a gente ainda tem líderes, né, que eles têm as próprias ideias que são deslocadas da cultura, e se o líder não tem essa consciência de que ele precisa atuar a partir de uma cultura, até para que tudo seja alinhado, senão a equipe fica com uma percepção Total. de, mas a empresa me fala que isso aqui é importante, mas o meu líder age dessa forma, e fica confuso, né? Então legal você trazer esse papel da liderança. E eu vou trazer na prática aqui agora, Juliana, 5 pilares, tá? Que são 5 Cs que todo líder tem que estar atento para se implementar uma cultura organizacional, né? O primeiro passo é a confiança. O líder, ele tem que ter confiança na cultura desejada, né? Porque a gente tem a cultura atual e a gente tem a cultura desejada. O papel do líder é aproximar a cultura atual da cultura desejada, né? Até que a cultura desejada se torne atual. Esse é o papel do líder. Então ele tem que confiar nessa cultura que ele está construindo. Depois que a gente confia, a gente começa a comunicar a cultura. A gente comunicar, né? A gente comunica com nossas falas, com os nossos discursos, com todos os canais de comunicação, mas a gente comunica muito mais com as nossas atitudes, com os exemplos que nós damos e dos exemplos que nós não damos também. A partir dessa comunicação, a gente tem um outro C, que é essa comunicação tem que se tornar consistente. A gente tem que tangibilizar a cultura, seja com endomarketing, seja com camisa, seja com frases bonitas na parede. A gente tem que dar consistência a essa cultura para a gente começar a sair da ideia para a prática. Depois que a gente faz a comunicação com consistência, essa comunicação ela tem que ser constante. Ela não tem que ser um evento no ano, ela tem que ser um processo dentro da estratégia que faz parte da governança que tangibiliza a cultura organizacional. Mas se essa consistência, aí a gente vai para o último C, o último pilar, ele não é o menos importante, até porque se esse pilar cair, todos os outros pilares caem, é o C da coerência. Se não tiver coerência no que se fala ou no que se faz, a gente demora 20 anos para construir uma cultura. Mas a gente demora 20 segundos para destruir uma cultura também a partir de atitudes incoerentes com que a gente está comunicando, entendeu? Então, se eu pudesse trazer de uma maneira super prática, quais são os 5 Cs para implementar a cultura é confiança, comunicação, consistência, constância e coerência. E aí eu vou jogar um tempero, que eu quero ver Joga. sua opinião sobre isso. Vamos jogar o tempero da inteligência artificial aí nesse processo, que a gente está tentando ouvir vocês que são profissionais com uma estrada muito rica, né? Como é que você vê isso no mundo das relações do trabalho, no futuro do trabalho, todos esses desafios que a gente mergulhou? Na minha visão, eu tenho estudado muito, tá, sobre inteligência artificial. A inteligência artificial eu utilizo todo santo dia. Até inteligência artificial não é só chat GPT, como muita gente acha, né? Mas assim, é uma das formas, um dos nossos canais de comunicação com a inteligência artificial, o chat GPT. E o primeiro prático é deixar perto de você, né? Então, o aplicativo aqui, ó, do chat GPT tá perto do meu polegar direito. Que já fica rápido aqui de eu fazer a utilização, a comunicação com ele, né? Já é meu parceiro. Né? Então, assim, eu vejo, né, que a inteligência artificial é a nova internet, né? É a nova grande revolução. A inteligência artificial era um setor. Ela deixou de ser coluna e passou a ser linha. Sim. Ela passou a ser uma integrada nova revolução, né? Como a todos fogo os setores. já foi. Como fogo já foi, como a agricultura já foi, como a industrialização já foi, como a internet já foi, como o smartphone já foi. E agora a gente está vivendo a inteligência artificial como uma grande disrupção no status quo da sociedade, né? E aí a gente traz algumas reflexões. A gente está tendo a oportunidade, nesse momento, de aprender o novo pacote Office. Isso é interessante, né? Porque imagine se há 30, 40 anos atrás a gente tivesse a oportunidade de aprender o Excel, de aprender o PowerPoint, aprender a utilizar e-mail com excelência, aprender todos o Word, todas essas ferramentas que o Excel trouxe para a gente. Se a gente aprendesse a utilizar essas ferramentas
masterizar elas antes do mercado, como é que a gente estaria hoje? Então a gente está tendo a possibilidade de aprender um novo pacote Office implementado dentro do nosso mercado de trabalho. Isso traz infinitas repercussões, né? Desde como a gente trabalha hoje e desde como a gente vai trabalhar amanhã, né? Então eu vejo, né, que a inteligência artificial ela precisa se tornar, né, algo que faça parte da cultura do negócio, né? Hoje lá na BRH Bahia a gente tem uma diretoria de inteligência artificial, né, onde o Matheus Couto, né, que é nosso diretor de inovação e inteligência artificial, ele está entendendo como é todo o nosso fluxo de trabalho, de todas as atividades-chave da BRH Bahia, para automatizar essas atividades-chaves, né? Para quê? Mas para que a inteligência artificial e a tecnologia está vindo, né? É para fazer com que o ser humano seja ser humano, né? Para deixar as atividades robóticas para a inteligência artificial. E dentro da palestra que estava ali agora, né, do consultor do Fórum Mundial, né, de Economia, do World Economic Forum, ele trouxe isso, né, que a gente tem que utilizar a inteligência artificial de maneira intencional para a gente dessobrecarregar tarefas repetitivas e a gente dê tempo para que as pessoas potencializem suas habilidades, suas competências, seus conhecimentos, sua visão estratégica e produzir mais e melhor, dessobrecarregando o setor de RH, que hoje é o setor mais sobrecarregado dentro do ambiente de trabalho. Sim. E Vitor, queria, muito bom te ouvir, essa troca, agradeço muito a gentileza de você ter vindo aqui topar nosso convite. Eu que agradeço poder contribuir. E agora falando do Congresso, né, queria ouvir um pouquinho, o Congresso acabou de começar, tá esquentando aqui, mas eu queria ouvir quais são as suas expectativas, que insights você espera, como é que você está vendo essa oportunidade de estar aqui? Não, primeiro, a estrutura tá classe A, né, do RH Rio. O conteúdo da classe A, né, achei maravilhoso, assim, a qualidade, né, dos temas abordados, dos palestrantes. Trouxe vários insights para o nosso congresso, né, lá da Bahia, né, o 20º Congresso da BRH Bahia, que a gente está mudando de nome, não vai ser mais esse nome, vai ser um novo nome que eu não posso divulgar ainda, né? O tema também não posso divulgar ainda, que pena, porque a gente ainda vai divulgar isso oficialmente, mas tem muito a ver com tudo que a gente conversou aqui, né? Tá no forninho. Tá no forninho, mas também uma coisa que eu percebi muito aqui um nível de qualidade das pessoas presentes, sabe? Acho que isso vem muito também da cultura local, sabe? Daqui do Rio. Evento lotado, né? Tá assim, isso me surpreendeu, achei que não estaria, tipo, difícil de andar, né? O que é bom para a experiência do evento também no que se refere a seus patrocinadores satisfeitos, né? A visibilidade, né, assim, da aprovação social, né, que o evento está tendo, né? A representante da Vale, né, que é uma das patrocinadoras do evento, falando da essencialidade que a Vale está vendo para a BRH Rio, do quanto que a Vale está querendo investir em estar mais próximo da comunidade de RH do Rio de Janeiro. Né? Então é uma decisão acertada, né, de uma empresa que está investindo, né, em posicionamento de marca empregadora. Né? Por que a Vale vai investir na RH Rio? Né? Para que essas grandes empresas elas querem vender minério para o RH? Não, é porque elas estão posicionando marca empregadora. Está perto dos grandes talentos, né? Está fortalecendo também a visibilidade que os talentos internos têm sobre a organização. Então achei, tô levando vários insights, né, daqui para Bahia, vários aprendizados daqui para Bahia, e para mim, assim, expectativa, né, superada, né? Eu tava com altas expectativas, né, do evento. Foram superadas. Obrigada, eu como carioca raiz agradeço. Legal. Você tá gostando tanto de estar aqui, como uma carioca raiz que ama muitas cidades que eu tive a oportunidade de visitar lá na Bahia. Então, gente, obrigada a vocês também por nos assistirem mais esse bate-papo. Vamos receber mais convidados e continuar essa troca para a gente ampliar a nossa visão e a nossa experiência do RH. Legal.